Desafio vocês a lerem o livro de Malaquias. Não é grande, é um livro super pequeno, digamos assim, são 4 capítulos. Numa sentada dá para ler. Leiam, de verdade. E se vocês lerem, vocês vão chegar já talvez pensando em algumas coisas, com algumas ideias, e vai ser bem interessante. Então, como a gente viu lá na semana passada, o pastor Frido iniciou então essa série, essa nova série no livro de Malaquias, que é intitulada como a seguinte frase: Deus é maior do que pensamos. Uma reflexão sobre o amor de Deus em Malaquias. Muito interessante. Então, o livro de Malaquias, ele vai trabalhar a ideia com a gente sobre o que acontece quando o povo, de certa forma, perde o temor a Deus. É muito interessante. Isso, de certa forma, não é interessante perder o desânimo espiritual. É interessante o que o profeta trabalha. O povo, de certa forma, fica com aquele desânimo espiritual. Com isso vem uma certa decadência espiritual. E, por fim, as pessoas que perdem esse desânimo começam a ter uma visão superficial de quem Deus é. Deus não é superficial. Deus é completamente profundo. Mas quando as pessoas queremos nos colocar no lugar, quando a gente perde essa noção de quem Deus é, a gente começa a ter essa visão superficial. É uma água rasa, está batendo na minha canela. E infelizmente, e não menos perigosamente, isso pode sim pegar na gente. Essa sequidão espiritual pode sim chegar aqui, pode bater na nossa porta. E a ideia com essa série é pensar também como é esse tão grande amor em relação a essas coisas que as pessoas estavam vivendo. A gente também viu ali em Malaquias capítulo 1, do verso 1 ao 5, nessa última pregação, que de todas as coisas que Deus quer que nós saibamos, é que Ele nos ama incondicionalmente, né? E assim como as pessoas na época que se questionavam, poxa, será que Deus realmente está se importando com a gente? E nós vemos isso nos primeiros 5 versículos. Talvez nós também gostamos de dar uma questionada e pensar, poxa vida, será que Deus está me olhando ainda? Será que Deus continua com esse tão grande amor, né, para com a minha vida? Então, no início, a gente vê Deus declarando o amor para o povo. E na pregação de hoje, a ideia é um amor que, de certa forma, havia deixado de lado. Não por Deus, mas pelas pessoas. Eles não estavam correspondendo esse amor. A adoração ficou fraca. Os líderes toleravam muitas coisas. As ofertas que eram oferecidas ali no templo, elas eram feitas de qualquer forma. O serviço estava bagunçado. E esse texto é um texto extremamente pesado, como bem disse o Arthur, não é muito fácil. E é legal porque ele, de certa forma, é um pouco mais dirigido aos pastores, ou no caso lá, aos sacerdotes do templo. Mas se você não é pastor, está tudo bem, continue sentado, porque o texto pode sim falar aos nossos corações. Então eu queria que vocês abrissem aí, em Malaquias, capítulo 1. Nós vamos ler dos versos 6 ao 14. São poucos versículos, mas que podem falar bastante conosco. Malaquias, capítulo 1, versículo 6, do 6 ao 14. O texto diz o seguinte, Malaquias 1, do 6 ao 14. O filho honra o seu pai, e o servo o seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o senhor, onde está o temor que vocês me devem? Pergunta ao Senhor dos exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Deus responde, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenham compaixão de nós.
Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem que canseira e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador, que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos. Pois eu sou grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Jesus, nos ajuda a conseguir compreender o que o Senhor tem a falar conosco nesse texto tão precioso de Malaquias. Que nós possamos, através da Tua palavra, ser edificados, nós possamos compreender o que de fato é esse amor, que muitas vezes, de alguma forma, nós podemos deixar de corresponder, que era isso que estava acontecendo aqui nesse tempo, no qual o profeta é levantado e diz essas palavras. E eu oro, Deus, para que em nome de Jesus, o Senhor abra o nosso entendimento, o Senhor me ajude, que eu possa de fato ser útil e ser a Tua boca aqui nessa manhã, Deus. Em nome de Jesus, eu oro agradecido. Amém, Senhor. Então, gente, esse é um texto, de certa forma, bem pesado. A primeira vez que eu li, eu falei, rapaz, que coisa. Não, parece que só mudou o tempo. Eu me coloco muito nesse texto aqui, vocês vão entender o porquê. Logo no versículo 6, queremos voltar ali rapidinho, no 6 e no 7, eu vou ler aqui rapidinho, a gente conversa, eu leio de novo, a gente conversa. É bem legal, como ele começa dizendo, o filho honra ao seu pai e o servo o seu senhor. E Deus diz, se eu sou o pai, onde é que está a honra que é devida? Você honra o seu pai terrestre, mas e eu, o celestial? Cadê a honra? Se eu sou o Senhor, aonde está o temor que vocês têm? Pergunta ao Senhor dos Exércitos. Essa expressão, não sei se vocês contaram, mas Senhor dos Exércitos aparece um monte de vezes aqui em menos de 10 versículos. É uma coisa bem legal. São vocês que desprezam o meu nome, mas vocês podem perguntar de que maneira que a gente está desprezando o teu nome. Estavam se fazendo de desentendido. E aí Deus diz, trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim vocês continuam se fazendo de desentendido e perguntam, como? O que a gente está fazendo para te desonrar? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Tem um autor que eu gosto bastante, é o Moody. Eu leio bastante assim, os comentários dele, quando a gente pensa em algumas pregações mais difíceis, para ter algumas ideias. E ele diz que agora o foco de Malaquias, quando ele escreve, quando ele profetiza, ou quando ele é a boca de Deus nessa hora, está no sacerdócio corrupto daquele tempo. Os sacerdotes desse tempo aqui, eles seguiram basicamente os passos dos filhos de Arão. Não sei se vocês lembram, Nadab e Abiú, que eram sacerdotes também. E também seguiram os exemplos ali dos filhos de Eli, Hofni e Finéias, que também eram sacerdotes. Mas o que eles seguiram? O exemplo péssimo. Nadab e Abiú, não sei se vocês vão se recordar, eles acenderam um fogo profano, digamos assim, e aí Deus não gostou daquilo e veio botou fogo ali, queimou tudo e eles foram consumidos. Hofni e Finéias, a mesma coisa, só que um pouco diferente. As pessoas iam oferecer sacrifícios ali e eles metiam os garfos na carne que estava sendo oferecida. Muitas vezes até eram duros e diziam assim, dá isso aqui para mim. Não posso dar, eu tenho que oferecer isso para Deus. Não, me dá isso aqui. Então os sacerdotes do templo aqui de Malaquias, basicamente viviam a mesma coisa que outros sacerdotes já tinham vivido. Lembra como eu disse no começo? Eles de certa forma tinham parado de retribuir esse amor. Eu recebo, mas eu não estou dando de volta. Ou talvez eu acho que estou dando de volta, mas de uma forma totalmente desprezível. Pensando no que Deus
tem para dizer aqui para a gente. Esses homens, eles eram responsáveis ali pelos sacrifícios, né? Só que os corações deles estavam completamente distantes de Deus, completamente distante. Esses homens, por exemplo, eles não estavam ligando para o que o Senhor pensava com relação à forma como eles estavam vivendo. 2 vezes eles perguntam para Deus: como é que a gente está te desonrando? Como é que a gente está te desprezando? E Deus basicamente está dizendo assim: vocês não conseguem ver o que vocês estão fazendo? Eu preciso ficar explicando? Aí, claro, Deus usa o profeta Malaquias e vem ali e diz algumas coisas. E mesmo assim, a gente vai, daqui a pouquinho, chegar mais no final dessa parte que a gente leu e ver que eles não tinham entendido ainda. É bem interessante, porque eles dizem assim: que canseira. Não é canseira oferecer sacrifícios. E sobre esses sacerdotes, né, não fazerem o que agradava a Deus, logo no versículo 6, como eu já disse aqui, Deus faz 2 perguntas. Se você que é filho honra ao pai, ou você que é um homem terrestre honra ao seu servo, onde que fica para mim? Se você sabe honrar e obedecer pessoas na terra, por que você não replica isso comigo, que sou o teu Criador, que sou o soberano? E aqueles homens não faziam isso. A honra devida é somente ao Senhor. Ele é o Criador e soberano de todas as coisas. Portanto, queridos, eles deveriam fazer o que Deus estava dizendo. É como se Deus dissesse assim, se vocês respeitam, isso não é o que está na Bíblia, é uma ideia, é uma conjectura. Deus dizendo assim: olha, se vocês respeitam os seus pais aí e senhores, por que vocês não me respeitam? Vocês deveriam me respeitar com todas as coisas, né? Mas talvez vocês podem estar se perguntando aí como é que eles estavam desprezando e como é que eles estavam desonrando a Deus. Entre aspas, é simples. O texto diz para a gente: eles desprezavam o nome de Deus, trazendo comida impura ao altar, e diziam que essa mesa ou aquele altar aonde as coisas eram oferecidas, ela era impura, ela era desprezível. No versículo 7 está aqui. Vejam como aqueles homens tratavam o templo ou as ofertas. Era algo bem complicado. E essa mesa a que Deus se refere também servia para que aqueles sacerdotes de alguma forma pudessem comer, sentar ali e comer. E eles estavam dizendo: isso é desprezível, desprezível. E em Malaquias 2:9, quando a gente for caminhando aí, vocês vão conseguir enxergar junto de nós que Deus faz com que os sacerdotes fiquem desprezíveis. É como se Deus estivesse dizendo assim: olha, vocês estão dizendo aí, sacerdotes, que a minha mesa, que o meu altar é desprezível, agora vocês vão entender o que é realmente algo desprezível. Ou seja, vocês são desprezíveis, não a minha mesa, o meu altar. O meu altar é totalmente santo, puro, ou deveria ser. Vocês de alguma forma estão deturpando essa ideia que eu disse para que vocês fizessem. E a honra e o respeito que eles tinham pelo Senhor tinha ido literalmente pelo ralo. O estilo de vida deles estava mostrando completamente o oposto ao que Deus mostrava. E no Novo Testamento é muito interessante que Jesus, quando conversando ali em Mateus 23 com os mestres da lei, faz a mesma coisa. Só que agora Jesus, Deus encarnado, 100% homem, 100% Deus, tem uma conversa bem acalorada com os mestres da lei. Eu quero ler um texto, vocês não precisam abrir, está lá em Mateus capítulo 23, versículo 28, que diz assim, olha: assim são vocês. É Jesus quem está dizendo isso para os mestres da lei. Por fora vocês parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e de maldade. A gente consegue enxergar aqui, queridos, que esse conceito de Deus deturpado já existe há muito tempo. De Malaquias, houve um espaço de tempo até chegar a Mateus de mais de 400 anos. E os mestres da lei praticamente agiam da mesma forma. Talvez o que o profeta Malaquias fez aqui, ou talvez não, com certeza seria útil para lá em Mateus. Até de raça de víboras, Jesus chama eles. É bem pesado, né? E o problema não é novo, é mais do mesmo, mais do mesmo. Talvez nos dias de hoje o problema também seja assim. Mas a grande pergunta é com relação a nós, queridos. Como que a gente tem vivido? Em desprezo total ao Senhor? Assim como aqueles homens, os sacerdotes, fingindo uma piedade que não existe na nossa vida,
eu boto uma máscara e agora eu sou super crente, aí eu tiro a máscara e agora eu sou o super eu, que eu gosto pra caramba, né? Ou nós no Senhor temos buscado alternativas para vivermos uma vida que de fato o agrade e de verdade. Se nós quisermos assim dar o nosso melhor para Deus, a gente deve primeiro abraçar uma autenticidade, algo que seja verdadeiro. A gente precisa, de certa forma, deixar de brincar de ser igreja. A gente precisa, em Jesus, fazer algo para que a nossa chama, a chama com que o Deus tem colocado nos nossos corações, continue acesa. O que aqueles sacerdotes tinham feito era o oposto do que a gente precisa fazer. Eles estavam literalmente apagando a chama, e a gente precisa acender isso. E aí o texto continua, se vocês forem no versículo 8, ele vai dizer o seguinte, olha, na hora de vocês trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, vocês também não veem mal algum. Tentem oferecer de presente ao governador. Será que ele vai se agradar disso? Será que ele vai atender vocês? E agora, sacerdotes, o que vocês vão fazer para apaziguar a Deus, para que Ele tenha compaixão de todos nós? Será que esse tipo de oferta, com esse tipo de oferta, Deus vai atender vocês? Eu não sei se vocês sabem, queridos, mas animais cegos, aleijados, doentes, ou com qualquer falha grave, eram inaceitáveis como oferta de sacrifício. O Antigo Testamento, o livro de Levíticos, por exemplo, é recheado disso, do início ao fim. Se você nunca leu Levíticos, leia. Vocês vão querer parar de ler em 2 segundos. Mas é muito legal. E por que eu digo que vocês vão querer parar de ler? Porque é sacrifício daqui, sacrifício dali. Eu falo, meu Deus, quanto sangue. Mas é interessante, é muito legal. Hoje a gente não precisa fazer isso mais, graças a Deus. Um se sacrificou por todos e a gente vai conseguir conversar sobre isso aqui. Então Deus não aceitava qualquer tipo de oferta. As coisas não deveriam ser do jeito que os sacerdotes ou que as pessoas daquela época estavam pensando. Pelo contrário, Deus já havia estabelecido um padrão. E as pessoas haviam deixado esse padrão de lado. Então o profeta Malaquias é levantado para dizer, olha, o padrão que Deus é esse aqui. Vocês precisam voltar para isso aqui. Só o melhor era e continua sendo suficientemente bom para Deus. Nada além disso serve para Deus. Nada, literalmente nada além disso serve para Deus. Isso tem que ser oferecido, ou tinha que ser, e hoje tem que ser oferecido sem reserva, sem descaso. Eu não sei, eu acho que eu não consigo. Não, se começou com esse pensamento, não faça. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, vai dizer, olha, faça com alegria, dê 100% de si mesmo, basicamente, e é muito interessante. Mas talvez vocês podem me perguntar assim, tá, beleza, eles faziam lá daquele jeito, mas o que nós hoje podemos oferecer a Deus? Eu respondo para vocês, os nossos recursos financeiros, dízimos e ofertas, eu acho que isso é algo bem latente na cabeça de todo mundo, mas vai além disso, o nosso tempo, talvez vindo à igreja, ajudar em coisas que vão acontecer. Foi muito legal ver uma galera se mobilizando no drive-thru que teve aqui, tal, todo mundo junto. Não é só recurso, é tempo também. Mas eu não tenho dinheiro. Tempo você tem? 1 horinha? Tenho. Vem, ajuda, vamos para cima, vamos fazer. Ofereça como uma oferta de sacrifício, algo que venha do teu coração, não como o resto. Tá, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho tempo. Você tem algum dom? Questão espiritual, a gente não pode confundir dom com talento. Dom, eu penso mais algo como espiritual, e a própria Bíblia trabalha essa ideia. Eu acho que eu sei dar aula, eu gosto da EBD, ou eu consigo dar ali a aulinha para as crianças, tocar um teclado aqui. Amém. Converse com os líderes, ofereça-se como oferta de sacrifício. Eu não tenho nada disso, mas eu tenho um talento. Aí, vamos pensar no teclado. A ideia é oferecer algo de nós mesmos, que parta do nosso coração. E algo que seja completamente diferente do que aqueles sacerdotes estavam oferecendo. Pensando nessa lógica de um sacrifício ou de um presente imperfeito, apresentado a um governador, como o texto vai dizer, provavelmente esse governador a qual Malaquias se refere é aquele que libertou o povo para voltar para o cativeiro da Babilônia, ao Ciro. Era, de certa forma, um imperador legal, porque liberou o povo. A gente não tem como afirmar com exatidão qual era,
Porque, como o Frido disse na semana passada, há uma grande discussão de quando Malaquias foi escrito. Mas vamos pensar que foi esse. Não estou afirmando. Imagina eles oferecendo algo qualquer um para esse governador. Ou imagina hoje, qualquer um de nós, pegar um governador, seja qual ele for, ou da esquerda, ou da direita, o que eu não gosto, o que eu gosto, não interessa. E oferecer uma garrafa de vinho podre para ele. Imagina como que seria isso. Chega lá, eu ofereço, vamos pensar, o João agora é um governador. Ô João, eu trouxe uma garrafa aqui, super feliz. João vai abrir, toma, e vomita. Imagina como seria isso. Esse é o exemplo perfeito que Deus diz aqui. Se para esse governador vocês não oferecem algo impuro, por que para mim vocês estão oferecendo? Isso é muito incrível no sentido de aguçar a nossa mente. Deus literalmente não se agradava e estava passando essa mensagem para eles. Certamente Deus não estava nada alegre, né? E não iria ouvir e nem muito menos aceitar o que aqueles sacerdotes estavam oferecendo. Moody, que é esse autor que eu gosto bastante, diz que, de certa forma, todos acabam sofrendo por causa de um. Os sacerdotes estavam errados, e aí as pessoas foram meio que entrando na onda dos sacerdotes, e todo mundo foi junto, e todo mundo sofria. Isso é muito legal de pensar. E Deus responsabiliza não qualquer um. Deus responsabiliza os sacerdotes pelo que as pessoas estavam vivendo e trazendo, né, como ofertas. Da mesma forma, isso, como eu disse que não era muito fácil, hoje, para nós pastores, como responsáveis, a ideia, pensando desse texto aqui, é que a gente consiga, de alguma forma, não pelas nossas forças, mas por quem o Senhor é, garantir a nossa comunhão, a fim de que nós não caímos numa religião ritualística. Eu só vou para a igreja porque eu tenho que ir. Eu tenho que chegar no horário. Não é isso. A ideia é que, de alguma forma, Deus nos ajude, não como mais importantes do que vocês. Não é isso. Todos nós temos importância de igual valor. Mas, de alguma forma, se Deus nos colocou, a gente pode, de alguma forma, ajudá-los. Então, a ideia aqui é: todos precisam ser ajudados, e vocês podem nos ajudar também, para que ninguém viva num marasmo espiritual. Os sacerdotes lá não estavam fazendo isso, né, com as pessoas daquele tempo. E uma coisa extremamente importante que eu queria ressaltar aqui, pensando nos animais que eram oferecidos, aleijado, manco, com doença grave, é muito legal porque lá no Novo Testamento, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 9, nós vemos Jesus sendo apresentado como um cordeiro sem mancha, sem mácula, ou seja, completamente perfeito. Cordeiro esse totalmente diferente dos oferecidos lá atrás. Esse cordeiro foi oferecido como sacrifício, né, em nosso lugar. Nós, antes, distantes de Deus, conforme diz o livro lá de Romanos, não podíamos escapar do nosso próprio erro, do pecado. Afinal de contas, é impossível alguém se salvar de algum afogamento. Você já tentou entrar na água e puxar o seu próprio cabelo e se tirar? Para quem não tem cabelo igual eu, não vai conseguir de jeito nenhum tirar. Mas até quem é cabeludo aqui, faz esse teste. Entra na água e puxa o seu cabelo assim. É lei física, não tem como você se salvar-se a si mesmo. E dessa forma, então, Deus envia o Cordeiro Santo, perfeito, puro, imaculado, sem mancha, sem nada, para que, através desse Cordeiro oferecido, nós pudéssemos hoje estar aqui tendo vida em Jesus. Como eu disse, um Cordeiro totalmente diferente daquele que os sacerdotes ofereciam. Como têm sido as suas ofertas para Deus? Você tem dado o seu melhor? Assim como Deus deu o melhor dele por você na cruz, o melhor de Deus já veio, terrenamente falando. Jesus já nos trouxe o melhor de Deus, a salvação. Obviamente, no céu, a gente vai viver algo completamente diferente do que a gente vive hoje. A nossa salvação é aquele famoso já, mas ainda não. Nós somos salvos, mas ainda não completamente, porque não fomos e estamos desfrutando eternamente desse gozo eterno. Mas vai acontecer em nome de Jesus. E eu espero que quando você fechar os teus olhos, quando você abrir, você olhe para aquele cordeiro, para Jesus, olhando na tua frente, dizendo assim: vem, desfruta do gozo eterno. Eu fui oferecido como o cordeiro perfeito e sem mancha, para que você hoje pudesse ter acesso ao céu. E louvado seja eu, pensando em Jesus falando, que você está aqui.
Como têm sido as nossas ofertas? O que a gente tem oferecido para Deus? A ideia, pensando nesse Cordeiro perfeito, que era perfeito, é que nós também ofereçamos 100% de nós. Como eu disse aqui, seja com recurso, seja com tempo, seja com dom, seja com talento, não importa, mas que ofereçamos algo com o coração puro. E aí o texto continua, já encaminhando para o fim, no versículo 10, dizendo assim, se vocês fechassem as portas do templo, assim ao menos não acenderiam fogo ao meu altar, inutilmente, eu não tenho prazer em vocês, eu não aceito as suas ofertas. Pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações, em todas as partes, incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome. E aí, porque grande é o meu nome, mas vocês estão profanando ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda. Deus diz novamente isso, e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira fazer isso, não aguento mais. Eu imagino os sacerdotes dizendo, tá bom, vou lá, de novo. Ei, legal, alegria. Não era assim. Eles estavam dizendo, isso é chato. Isso não me dá prazer. E é isso que Deus está dizendo para eles. Vocês riem disso com desprezo. Quando vocês trazem esses animais roubados, aleijados, vocês querem que eu aceite isso, mas eu não vou aceitar. Maldito seja o enganador. Versículo 14. Que tendo no rebanho um macho sem defeito, promete dar esse macho. E depois, na hora ali do vamos ver, deixa o macho perfeito, pega um com defeito e oferece. Eu não aceito isso porque eu sou o grande rei e o meu nome é temido entre as nações. É isso que o texto diz. Eu vou fazer uma pergunta aqui. Como é que vocês se sentiriam hoje se ao chegar aqui na igreja, aquelas portas ali tivessem trancadas, tivessem tudo bem fechadinho? Hoje os diáconos não abriram, os diáconos não vieram, e todo mundo chegou e falou, o culto vai ser na calçada hoje. Como é que a gente ia se sentir? Eu vou falar por mim, provavelmente muito triste, muito mal. Pois bem, queridos, é isso o que o versículo 10 tem dito para a gente aqui. É um belo de um tapa em cada um de nós. O texto diz, era melhor que vocês fechassem as portas do templo. Pelo menos assim vocês não ofereciam, entre aspas, aqui agora sou eu que estou mudando, o seu resto a Deus. Honestamente, eu penso que o Senhor prefere muito mais, de certa forma, por mais difícil que seja de ouvir isso, que nós fechemos essas portas ao virmos até Ele, oferecer algo a Ele com descaso, com desprezo, de qualquer forma, com o coração vazio. Era isso o que Deus estava dizendo para aquelas pessoas. E Moody, de novo aqui, eu gosto muito desse cara, ele resume esse verso com a seguinte frase: não adorar ao Senhor, não adorar ao Senhor, seria melhor do que um culto desprezível. Era o que aqueles sacerdotes estavam fazendo. E Deus diz no versículo 11, eu não tenho prazer em vocês. Não tenho. Definitivamente, esse texto nos dá a ideia que Deus não tinha uma alegria, aquele regozijo, aquele desejo ou anseio pelo que ia ser oferecido por aqueles homens. Será que é assim com a gente hoje, queridos? Essa pergunta, quando eu fiz para trazer aqui, eu falei, meu Deus, será que eu também estou fazendo isso? Eu espero de verdade que em nome de Jesus, que não seja assim. Eu sei que não é fácil oferecer coisas, se oferecer. Eu sei que não é fácil, mas a gente não está sozinho nessa luta. Nós temos o maior exemplo de uma vida oferecida ao Senhor, ou oferecida a si mesmo, e vocês vão entender. Esse exemplo foi Jesus, que nos últimos 3 anos de vida viveu intensamente, propagando o Evangelho, a fim de que hoje nós pudéssemos estar conversando sobre ele. O exemplo a gente tem, o exemplo perfeito, como eu disse aqui, alguém que não fazia coisas de qualquer forma. Quando Jesus ia curar alguém, ele ia e curava alguém. Quando Jesus entrava nas cidades, ele entrava nas cidades olhando para todas as coisas, não abaixando a cabeça, para não notar as pessoas. Jesus fazia as coisas de forma perfeita e deixou esse exemplo para a gente. Exemplos vários, recheada a Bíblia está de exemplos de Jesus. E aí o versículo 11 diz que Deus não queria esses sacrifícios sem valor, coisas inúteis, de verdade não era. E o sacrifício verdadeiro que os sacerdotes deveriam fazer
deveria induzir o povo a ter louvor, ação de graças, uma adoração verdadeira. Mas, como os sacerdotes estavam corrompidos, eles não ajudavam o povo, e isso tomou conta de todo mundo, e, de certa forma, as coisas ali ficaram bem ruins. É por isso que, quando nós damos o nosso melhor a Deus, nós estamos compreendendo, como eu disse no começo, agora o inverso, a grandeza de Deus. Quando eu dou o meu melhor, seja da onde for, eu entendi, e eu digo a todas as pessoas sem palavras, só oferecendo algo, que eu entendi que Deus é muito maior que eu. E então, por eu não torná-lo desprezível, assim como os sacerdotes lá atrás, eu ofereço algo. Por outro lado, quando a gente oferece a Deus pouco ou quase nada, nós estamos realmente dizendo que a gente não se importa com Deus, que Deus é desprezível para nós e que eu não estou nem aí. Deus é só mais um coleguinha que está ali na prateleira, quando eu precisar eu pego, que legal, quando eu não preciso eu devolvo. É que nem aquele DVD antigo que ninguém usa mais, ninguém usa. Mas às vezes tem uma música lá que eu não acho em lugar nenhum, eu coloco para ouvir e depois que eu canso eu enfio lá de volta. Deus não é assim. Deus quer estar acima de nós, reinando nos nossos corações. Essa é a ideia. E a gente não pode deixar de forma alguma, né, o nosso melhor de lado e dizer assim, que canseira, não aguento mais, eu não vou para a igreja hoje, hoje eu vou ficar dormindo até mais tarde, eu vou ver Netflix, eu não vou fazer isso, eu não vou fazer aquilo. Não, assim como os sacerdotes lá atrás diziam, que canseira fazer isso, o nosso modo de pensar seja o oposto. Que alegria seja fazer isso, que alegria é fazer isso. Eu estou tão feliz, eu vou pulando de alegria para fazer coisas que pertencem ao reino de Deus, para fazer coisas que sejam oferecidas a Ele. A ideia aqui é que nós não sejamos iguais aos sacerdotes, em nome de Jesus. Nós devemos, queridos, considerar um privilégio, isso é privilégio, oferecer a nossa oferta de sacrifício ao Senhor. É privilégio, não é peso. Privilégio. Esse Senhor que tem e continuará tendo o nome majestoso, grandioso, independente do que nós façamos. É muito legal, que é como se, entre aspas, a festa estivesse rolando. Os preparativos já aconteceram. Independente da gente ir ou não, a festa vai continuar acontecendo. Nós somos convidados para essa festa de Deus. Eu estou fazendo entre aspas, porque não é assim que o texto diz. Mas se eu não for, ela vai rolar. Ela vai continuar. Ela vai acontecer, independente de mim. E o texto de Romanos, para finalizar aqui, capítulo 12, fala muito com relação a uma oferta de sacrifício. Eu queria que vocês abrissem para a gente ler aqui. Romanos capítulo 12, versículo 1. Abram juntos comigo. E vocês vão entender por que eu vou ler este texto. Romanos 12, 1. Romanos 12, 1 diz o seguinte: Irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam, prestem atenção agora, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E aí o 2, eu vou ler também, que é extremamente conhecido. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo Paulo, em Romanos, mostra para a gente que Deus nos chama a nós nos oferecermos como oferta de sacrifício vivo, sacrifício santo, sacrifício separado, algo que seja completamente agradável a Deus. Se não for assim, é melhor que não seja, melhor que nós não façamos. Afinal de contas, Deus não precisa do nosso sacrifício e entrega para continuar sendo um Deus majestoso. Como eu disse, a festa está acontecendo, Deus é o dono de tudo. Independente do que eu faça ou não, Deus vai continuar sendo o dono de tudo. Mas, voltando aqui, para nós é como privilégio oferecer algo a Deus. Ele simplesmente é. O Salmo 90, versículo 2, vai dizer o seguinte: antes de nascerem os montes, antes de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Quem sou eu perto de Deus?
o meu sacrifício oferecido de qualquer jeito, esse Deus grandioso não vai aceitar. Deus não quer mais animais sacrificados. E que legal, devia ser muito difícil fazer sacrifícios ali, ou comprar os animais. Imagina o tamanho da fila, devia ser algo bem complicado. Mas era essa a forma a qual Deus escolheu. Hoje é diferente. Deus quer uma entrega 100% de nós mesmos, em cada área das nossas vidas. A gente precisa abrir mão de nós mesmos. Não é fácil esvaziar de si mesmo. Como diz lá João, que ele cresça e eu diminua. Não é fácil isso. A ideia de se esvaziar talvez mexa com o nosso ego, mexa com quem eu sou e eu não quero abrir mão disso. Mas Lucas 9:23 é muito legal. Quando Jesus diz o seguinte: se alguém aqui quer ser meu seguidor, tome a sua cruz, esvazie-se, deixe as coisas de lado e siga-me. Essa é a ideia de Jesus. Esse é o culto racional ao qual Paulo diz aqui em Romanos 12: ofereçam-se como oferta de sacrifício. Amém, queridos? Essa é a ideia desse texto. E em nome de Jesus, nós queremos, assim, de verdade, que cada um de nós, juntos, como igreja, possamos oferecer isso a Deus. Talvez você tenha tido dificuldade, poxa, não consigo ofertar financeiramente, com os meus dons, meus talentos, meu tempo, não estou conseguindo. Vamos conversar, a gente pode se ajudar. A ideia é oferecer algo melhor a Deus. Se coloquem de pé aí que eu vou orar para a gente encerrar. Já convidar também a equipe de louvor para ir se ajeitando aqui. E agradecer a Deus por esse tempo. Jesus, muito obrigado, porque em Ti nós podemos nos oferecermos como oferta de sacrifício. Sim, Deus, não é fácil. Muitas vezes é difícil, porque isso envolve o nosso ego, isso envolve nós mesmos. E na maioria das vezes, e eu posso falar por mim, talvez a gente não quer abrir mão de quem nós somos, abrir mão dos nossos deleites, abrir mão de coisas que nos dão alegria, para talvez começar a viver uma vida 100% entregue a Ti. Mas através da Tua palavra, Deus, nós podemos ser confrontados, assim como o Senhor lá atrás confrontou aqueles profetas, ou sacerdotes, confrontou as pessoas que estavam vivendo ali junto com os sacerdotes. Hoje também o Senhor nos confronta, a fim de que nós, em Ti, Deus, possamos entender que é extremamente importante que o Senhor quer que nós nos ofereçamos com 100% de nós mesmos, sem coisas deixadas para trás, sem resquícios, sem poucas coisas, sem os restos. Não, Deus. Em nome de Jesus eu Te louvo, porque hoje nós temos a oportunidade em Ti de entender que o Senhor quer o melhor de nós, que é o 100% de nós, a fim de que nós, quando nós oferecermos os sacrifícios a Ti, possamos retribuir o amor que o Senhor tem por nós, o amor incondicional, que não depende da outra parte. E eu Te louvo, Deus, por isso, por essa oportunidade que nós temos de juntos estarmos aqui para a Tua honra e para a Tua glória. Ajuda, Deus, a Tua igreja, por favor, em nome de Jesus, o santo e precioso, eu faço essa oração. Amém.